Visitas ao pediatra, ao cardiologista, ao oftalmologista ou mesmo ao psicólogo são comuns em muitas de nossas famílias, o que nos deixa familiarizados com o tipo de ajuda que podemos ter destes profissionais. Porém, o contato com o fonoaudiólogo, conhecido popularmente como fono, não costuma ser tão frequente. Como a fonoaudiologia pode nos ajudar no nosso dia a dia? Olá, meu nome é Carlinhos Vilaronga e seja bem-vindo ao Motiori, esse espaço de diálogos sobre saúde e tantos outros temas que possam contribuir com o bem-estar da comunidade brasileira no Japão. O Motiori é o fruto da parceria entre o projeto Tsuru e a Nabecast. A Nabecast oferece assessoria para produção, edição e publicação de conteúdo em formato podcast. E o projeto Tsuru oferece atendimento psicológico profissional nas modalidades online e presencial em português, japonês e ainda em outros idiomas. E agora, em parceria com a Fonocenter, vai oferecer a você atendimento online com fonoaudiólogos experientes. No episódio de hoje, nós conversaremos com a doutora Regina Azevedo Mateus, que é fonoaudióloga e tem mais de 30 anos de experiência na área. Doutora Regina, bem-vinda ao Japão, bem-vinda ao Motiori. Que tipo de ajuda o fonoaudiólogo pode oferecer? Ou, dito de outra maneira, como a fonoaudiologia pode nos ajudar em nosso dia a dia? Olá, Carlinhos. Tudo bem? Vou tentar explicar de uma forma ampla qual é a área de atuação da fonoaudiologia. De uma forma geral, se nós pensarmos na fonoaudiologia como uma profissão, um trabalho que atua diretamente com os distúrbios envolvidos com a comunicação, nós podemos pensar numa criança ainda em desenvolvimento, no seu comecinho de vida, por volta de 2 anos, 3 anos, onde a criança ainda está desenvolvendo a sua linguagem, amadurecendo a articulação dos sons da fala e que é muito comum que alguns pais nos procurem buscando orientações por acharem que seus filhos estão ou não falando nada, ou falando muito pouco, ou falando de uma forma muito precária, distorcida. E nós costumamos orientar a observação de que é muito comum nesse comecinho do desenvolvimento que a criança possa estar passando por uma fase de acomodação diante da comunicação. Por quê? Nós pais, dentro do nosso ambiente familiar, nos habituamos com o nosso dia a dia e, sem perceber, facilitamos a comunicação do nosso filho. De que forma? Muitas vezes a criança não precisa do esforço de aprender, de tentar falar, de tentar ser entendido. Basta que ele faça um gesto ou algum som manhosinho para que os pais e os adultos envolvidos no dia a dia dessa criança busquem adivinhar o que aquela criança quer, oferecendo opções. É água? É bolacha? É mamadeira? É chupeta? O que você quer? E aponta, e busca, e oferece. É como se essa criança pudesse cruzar os braços e esperar que o adulto à sua volta adivinhe o que ele precisa. E isso gera uma facilitação onde ele não precisa se comunicar. E isso vai retardando o seu desenvolvimento, porque ele passa a se acomodar diante dessa facilitação. Então, muitas vezes, nessa faixa de idade, quando a gente percebe que não há nenhuma outra alteração, nenhum transtorno envolvido nessa criança, mas sim uma dinâmica familiar que precisa ser modificada, muitas vezes a gente nem põe a criança em fonoterapia sistemática semanal. Basta que façamos orientações à família, orientações essas periódicas, para que a atitude familiar sendo modificada vá gerar desenvolvimento e mudança no comportamento da criança diante da comunicação. Outras alterações bastante frequentes são as alterações de fato da articulação dos sons da fala. As trocas de letras, entre aspas, as trocas de fonemas presentes na fala da criança, que geralmente acontecem por volta de 4, 5 anos, quando alguns sons já deveriam estar presentes na articulação, na grade articulatória, e ainda não estão. Aquelas crianças que trocam o som do C pelo T, então tabelo, tabeça, o cebolinha, palede, bulaco, meu primo ou meu pimo. Algumas alterações dessa ordem. Dependendo da idade da criança e da grade distorcida que ela apresenta na articulação, é muito importante que a gente faça uma intervenção
Por quê? Para que essa criança, quando começar a alfabetização, não vá para a aprendizagem da leitura e escrita levando alterações presentes na comunicação oral. É importante que a criança, quando inicia a sua alfabetização, já esteja com a sua grade articulatória toda instalada e amadurecida, para que essa criança não vivencie dois problemas, ou seja, o de falar incorretamente e, portanto, escrever incorretamente, escrever da forma que fala. Outras alterações também são decorrentes de alergias respiratórias, que trazem alterações na forma da arcada dentária, na forma esquelética dentária, alteração do palato, do céu da boca, por uma respiração exclusivamente oral, bucal. Então, essas alterações geralmente levam a uma necessidade da fonoterapia para a reorganização do equilíbrio orofacial, ou seja, da musculatura da face, e muito invariavelmente precisa também de uma intervenção de um odontopediatra, que vai trabalhar com as alterações da arcada dentária ou do esqueleto dentário. Outras alterações bastante frequentes também, entre tantas que a fonoaudiologia atua, que também é bastante comum, é a disfluência verbal, ou popularmente como chamamos de gagueira. A gagueira, ela pode ter uma conotação bastante natural no desenvolvimento da criança, por volta também de 3, 4, 5 anos, que a gente chama até de uma disfluência natural, que é aquela disfluência onde a criança tem um pensamento muito veloz, mas ainda não tem um vocabulário amplo para encontrar as palavras que ela precisa, para expressar o que ela pensa na velocidade que ela precisa. E ainda não tem uma coordenação fonoarticulatória para organizar os movimentos sequenciados da fala na mesma velocidade do pensamento. Então, essa dinâmica e essa demanda organizada de pensamento e fala demandam da criança uma coordenação que às vezes ela ainda não tem. E ela passa, entre aspas, a tropeçar na fala, a fazer hesitações, repetições de sílabas como uma forma de ganhar tempo para organizar o seu pensamento. Ela nem tem consciência deste mal falar. Nós, ouvintes, é que quando identificamos essa dificuldade, temos o hábito de rotular. Olha, ele está gaguejando. Por que você está gaguejando? Para, pensa, respira, fala de novo, pare de gaguejar. Nós é que damos essa consciência que a criança não tem. E isso é muito ruim. Nós devemos, sim, aguardar que a criança comece e aguardar que ela termine e conclua o seu pensamento, para que ela tenha a possibilidade de buscar o seu caminho de se reorganizar por si só. E existe, mais adiante, quando esse comportamento se perpetua, a gagueira de fato instalada, que a gente chama até de uma gagueira sofrimento, de uma disfluência verbal caracterizada por um sofrimento ansioso de ter a consciência do mal falar e querer evitar essa situação. Isso leva a um agravante cada vez maior e uma dificuldade cada vez mais presente diante da comunicação. E existem as alterações da voz, presente nos profissionais da voz, nos professores, nos oradores, nos políticos, nos radialistas. Toda pessoa que usa a sua voz como instrumento de trabalho, se não tiver os cuidados e a higiene vocal adequada e o preparo vocal para essa demanda profissional que lhe exige, muitas vezes ele desenvolve alterações que são identificadas por um otorrinolaringologista que, evidentemente, se identificado, encaminha para uma fonoterapia para fazer a reabilitação da voz. Existem também os casos de AVC, que são os acidentes vasculares cerebrais que levam a uma afasia, uma perda da comunicação, uma dificuldade diante da comunicação, entre tantas outras alterações onde a fonoaudiologia hoje tem um leque muito amplo na área de atuação. Mas, de qualquer forma, a minha tentativa aqui foi só de ilustrar de uma maneira breve, vocês me perdoem o áudio longo, para tentar explanar mais ou menos quais são as áreas de atuação da fonoaudiologia e o quanto essa demanda hoje, diante do momento em que vivemos, que é a pandemia, nos permite atuar tanto com adultos e também com crianças no modo presencial e também nos fez aprimorar a nossa possibilidade do atendimento à distância, do modo online. A gente tem tido bastante êxito porque a vida, esses novos tempos nos exigiram esse aperfeiçoamento e felizmente a gente tem conseguido ajudar escolas e famílias mesmo à distância, Todo mundo hoje teve que se reinventar para tornar isso possível. Então fica aqui a minha dica e qualquer coisa estamos à sua disposição. Um abraço.
Doutora Regina, obrigado pela explicação e até a próxima. Ouvinte, para ter mais informações sobre o Projeto Tsuru ou se você quiser agendar um atendimento com os psicólogos e agora também os fonoaudiólogos que atendem lá no projeto, é fácil. Basta você visitar projetotsuru.com ou buscar Projeto Tsuru nas redes sociais. Se você quer publicar o seu podcast e não sabe por onde começar ou não tem tempo para começar a produção do seu podcast, entre em contato com a gente aqui na Nabecast que a gente lhe ajuda. Visite nabecast.jp ou busque nabecast.jp nas redes sociais, manda uma mensagem para a gente que a gente conversa. Os Diálogos Mochiori têm direção de Eduardo Mishima, Lília Mishima e Carlinhos Villaronga. A apresentação e a edição é feita por mim, Carlinhos Villaronga, e a produção e a publicação é feita pela Nabecast Podcasts e Multimídia. Foi bom ter a sua companhia, ajude a gente a divulgar esse conteúdo, compartilhe aí com a galera e esperamos você no próximo episódio. Sayonara! Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.